Seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Meu nome é Caio, sou esposo aqui da Raina, minha profeta, minha companheira. Agradeço a todos os irmãos que estão aqui, parceiros de ministério, todos que vieram aqui porque sabia que eu ia ministrar essa palavra. Estou um pouco nervoso, mas as coisas do Senhor são maiores do que eu. Quando Deus vem, Ele vem como uma avalanche assim. E aí o Senhor me conquistou esse jovem aqui. E eu queria falar para vocês o tema da minha mensagem, que eu pedi para eles prepararem, não sei se deu tempo. É um chamado para o lugar de filhos. O Senhor tinha me dado uma mensagem na semana passada, mas Ele mudou no meio da semana. Talvez não era para eu estar aqui na semana passada, né, pastor? Eu queria dar um breve testemunho sobre... Alguém pode colocar um padzinho aí, por favor? Um breve testemunho da minha vida, não sei se vocês conhecem. Algo muito breve, muito simples, mas algo que o Senhor tocou no meu coração para dizer. E eu já ministro com alguns homens, alguns jovens que estão mais perto de mim, e é algo que tem atacado as igrejas, as pessoas, e principalmente as famílias, que é sobre a pornografia. Deus tocou muito no meu coração, falou: Caio, vai lá e fala. A pornografia, meus irmãos, é algo que tem tomado conta das nossas famílias. Não estou dizendo isso para alguém específico, não estou dizendo isso para homens, para mulheres. Os estudos comprovam que hoje muitas mulheres também estão caindo no pecado da pornografia. E por muito tempo eu lutei contra a pornografia. Não se sintam constrangidos, não se sintem assustados, mas o Senhor é aquele que nos constrange. E o Senhor me curou disso, o Senhor me curou. E eu sei que tem várias pessoas aqui nessa igreja que estão lutando nesse momento contra a pornografia. Eu costumo dizer para os jovens que a gente cuida que a nossa geração, a geração dos anos 90, é a geração pornografia, geração pornô. Nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas por conta dos vídeos que nós assistíamos lá atrás, na fita cassete, ou até mesmo nas revistinhas que a gente comprava, né? Só que hoje as coisas mudaram, meus irmãos. Hoje nós temos aqui, o celular, que nos dá livre acesso àquilo que muitos homens e muitas mulheres estão lutando contra. Eu quero dizer para você que se Deus me curou disso, se Deus me livrou desse mal, Ele também pode fazer isso com você. Eu morei durante 4 anos lá em São Paulo, né? Os mais próximos sabem disso, vivi muitas coisas. E como é bom estar aqui em casa, poder, nos finais de domingo, no final de culto, poder ficar aqui conversando com todo mundo até as 11 horas da noite. O pessoal lembra, né? A gente acabava o culto, eu tinha que dar tchau rapidinho, ia jantar na casa dos meus pais. E aí, despedia da Raina, ia pro busão. E já vai fazer 2 anos que eu voltei para cá, pastor. 2 anos. Nós sofremos juntos, nós choramos juntos. Eu mandava mensagem pro pastor Marinho, pastor Lucas, não lembro, pastor. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor. O pastor orava por mim. Glória a Deus por isso. E eu não entendia porque o Senhor tinha me levado para aquele lugar, meus irmãos, né? Para quem não sabe, eu sou agente de segurança. Eu trabalho com assessoria de imprensa por conta da minha formação. Não trabalho diretamente com os presos, mas eu fui lá para São Paulo. E aí a gente tem que morar em República lá, né? Porque é mais barato, mais em conta. E aí o Senhor me levou para um lugar onde tinha um monte de homens casados, muitas vezes mais velhos que eu, e a maioria deles, para não dizer todos, tinha problema com pornografia. Enquanto eu estava lá na minha república, quietinho, ou indo para alguma igreja e outra, esses homens iam para prostíbulos, eles iam para bares, e muitas vezes eu era taxado do bobão, né, do idiota que fica em casa, que não vai para os botecos, não vai para os barzinhos, mas eu estava honrando a minha noiva, honrando a aliança que eu tenho com o nosso Senhor, com meu Deus. E esses mesmos homens que me zoavam, que me tiravam, eles vinham até mim, sendo mais novo, sendo não casado, mas falavam: Caio, eu tenho uns problemas aí, cara, eu queria que você me ajudasse. Eu nunca compartilhei isso com muita gente, mas eu já expulsei até demônio, gente. O Senhor me levou para essas repúblicas que moravam vários homens, e eu cheguei até a expulsar demônio de um cara lá que ficou endemoniado. Enfim, a pornografia é um problema, e eu mostrava para esses homens como eles estavam abrindo brechas nas famílias deles. Eu falei: meu irmão, você está abrindo uma brecha para Satanás, porque quando você assiste esse tipo de conteúdo, você quer fazer a mesma coisa com a sua mulher, e a sua mulher não é uma atriz pornô, a sua esposa
é uma mulher consagrada, é uma mulher separada. E foi assim que nós aprendemos, né? Os jovens aprendem dessa forma. E aí quando vão para o casamento eles querem fazer as mesmas coisas. Mas irmãos, para os jovens que não são casados ainda, ou para esses homens da geração pornô, as nossas esposas não são atrizes pornô, elas não são contratadas, não são artistas, elas são mulheres de carne. Eu quero ler para vocês o Salmo 40, que diz assim, na versão NVI: coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O Senhor me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre a rocha firme e me firmou de um lugar seguro. E não só isso, Ele colocou na minha boca um novo cântico. Aleluia! O Senhor não vai só livrar você da pornografia ou de outra fraqueza que você esteja enfrentando. Eu não sei qual é o seu atoleiro de lama, eu não sei se você luta contra o orgulho, luta contra a inveja, luta contra a fofoca, porque existem algumas fraquezas, alguns pecados que a gente olha para a pessoa e fala: ah lá, aquele lá luta contra aquilo, né? E aquele lá é maior que a minha fraqueza. Aquela dificuldade daquele irmão é maior que a minha. Tem uma palavra que eu gosto bastante, o Senhor tem ministrado no meu coração, sobre dura serviço, pastor Mário. Homens de dura serviço. O Senhor falava isso pro povo hebreu lá no Antigo Testamento, né? Vocês não conseguem se dobrar a mim, se vocês são homens de dura serviço. A serviço é essa parte aqui das costas, né? E às vezes a gente não consegue se dobrar para os ensinamentos do Senhor. Às vezes a gente não consegue ouvir uma palavra do pastor e falar assim: não, isso não é para mim, isso é para o meu irmão aqui do lado, ó. Essa palavra dessa noite, talvez você não lute contra a pornografia, talvez você não tenha vencido, mas essa palavra é para você. É para você que muitas vezes tem problema com o seu celular e não consegue tirar um tempo do seu dia para se consagrar ao Senhor, mas você acorda e já vai direto no Instagram para ver quem curtiu sua foto, ou vai ver ali o seu jogo do tigrinho, né? Muitas pessoas infelizmente estão viciadas com isso. A verdade é que nós lutamos contra algo na nossa vida. Todos nós temos uma dificuldade, todos nós. E a sua dificuldade, ela não é maior do que a minha, e nem a sua maior do que a do outro. Talvez você lute contra o medo do futuro, ou contra a ansiedade, né? Nós lutamos muito contra a ansiedade do amanhã. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu preciso trabalhar. Meu Deus, os meus filhos, o que vão ser dos meus filhos? E o pastor Nelson ensinou a gente, né, que muitas vezes a ansiedade ou o medo é a falta de estar aos pés de Jesus. A minha pregação não é só sobre pornografia, tá, meus irmãos? É sobre as fraquezas que nós temos na nossa vida e os escapes que o Senhor entrega para nós, para que nós possamos lutar contra isso. E não só lutar, mas vencer. E não só vencer, mas cantar um novo cântico. O Senhor, Ele não só nos livra do mal, mas Ele dá uma palavra para nós. Talvez você esteja sentado aqui e fale: nossa, mas eu não tenho chamado para estar lá na frente, para pregar, para ser líder. Mas o Senhor está te chamando para algo nessa noite. O Senhor está chamando você para tocar vidas. E talvez para dizer para aquele amigo que luta contra a pornografia: ó, há jeito para isso. Aquele amigo que luta contra a inveja, contra o orgulho, contra a dura cerviz, há jeito para isso. Sabe aquela pessoa difícil de lidar? Você fala: meu Deus, que pessoa difícil. Tipo a rainha falando de mim. Mas fui transformado pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor nos livre desse lamaçal de fraqueza e de pecado, e coloque-nos sobre a rocha firme. E as tempestades virão, e as lutas virão, as dificuldades virão, mas nós não cairemos, porque nós estamos firmados sobre a rocha, como aquela casa que foi construída. Você está comigo? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o tema dessa noite, um chamado para o lugar de filhos, né? Como o João ministrou aqui, existe um espírito de orfandade que ele tenta nos assolar todos os dias, né? Talvez você tenha tido dificuldade com os seus pais, seu pai, sua mãe, eu não sei. Eu nasci numa família estruturada, os meus pais são uma bênção, amo eles, meu pai e minha mãe, todos conhecem, não sei, o Dalton, a Fátima. Eles tiveram as suas falhas, assim como eu vou ter com os meus filhos. E eu quero ser um pai como meu pai. Eu quero ser um pai provedor, um pai que ama. Mas eu quero também afirmar o meu filho. Eu quero dizer algumas coisas. Eu já contei, eu acho que um testemunho para o Marinho. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, eu preciso que o senhor me afirme. Eu preciso que o senhor fale algumas coisas para mim. Mas que tipo de coisa?
Eu preciso, Pai, que o Senhor fale que me ama. Eu preciso que o Senhor fale que eu sou um bom filho. Mas por que você quer que eu faça isso? Porque eu preciso. Vocês que estão aqui, pais, eu sei que tem muito pai duro aqui que não consegue falar, mas nós precisamos que vocês nos afirmem. São vocês que darão destino para nós. E às vezes é difícil chegar para o pai e falar: pai, eu preciso disso. Sabe, irmãos, eu casei com a Raina faz 3 anos. Já faz algum tempinho que a gente está junto. Todos vocês conhecem as formas de amor de vocês? Alguém sabe aí qual é as 5 formas de amor? 5, né? A minha forma de demonstrar amor para as pessoas é fazendo. Cara, você quer saber se eu te amo? Eu vou segurar aqui seu prato, Dani, eu vou levar para você. Eu vou fazer um almoço para a Rainha especial. Nossa, sou uma máquina. Acordo já no 220. Faço. Só que a forma da Rainha se sentir amada, meus irmãos, não é ato de serviço. A forma dela se sentir amada é a palavra de afirmação. E é exatamente a palavra que eu mais tenho, a forma que eu tenho mais dificuldade, porque eu não recebia da minha mãe, mas não recebia do meu pai. E um dia a Rainha chegou para mim e falou: Caio, você faz. E eu amo o que você faz, mas o que eu preciso é que você me afirme. Eu preciso que você diga que eu sou bonita, que eu estou cheirosa. E eu comecei a fazer isso, né, linda? Comecei mesmo. Tá aqui de prova. Ela transformou eu num monstrinho, gente. Verdade. Ontem tivemos o dia dos namorados e foi maravilhoso. Como sempre gosto de dizer, pastor Mário e irmã Maria falam sobre as delícias do casamento. E nós temos vivido isso já no comecinho, viu, pastor? Nunca dormi brigado. Não é difícil, irmãos. É só ouvir os conselhos e se dobrar. Homens de dura serviço. Nós não seremos esses homens e mulheres de dura serviço. Não existe aqui homens e mulheres de dura serviço. Nós nos dobramos às palavras do nosso Senhor. E Deus é especialista em nos tirar desse lugar de orfandade, como o João falou. Esse lugar onde nós não olhamos para o nosso pai e enxergamos um pai que nos dá destino, nos coloca num lugar de filho. Mas Deus sabe fazer isso de forma exata. Ele é especialista de nos tirar desse lugar e colocar em outro lugar. Ele tirou Abraão da sua parentela e o levou para uma nova terra. Ele tirou o povo do Egito e o colocou na terra prometida. Ele tirou Davi de um pasto cheio de ovelhas e o colocou como um rei. Deus mudou o coração de Saulo, que matava cristãos, e o transformou no maior apóstolo, um grande pregador do Evangelho. Talvez você seja como Paulo, como Saulo, que está caminhando aqui, do nada leva um escorregão, pum, acorda, mudei, sou transformado. Tem gente que acontece isso, mas a maioria das pessoas não é assim. É como eu e você, que é através de um processo. Como Davi, que foi consagrado como rei, mas depois de ser ungido ali pelo profeta, voltou para as suas ovelhas e continuou trabalhando. Ele sabia que ele era bom o suficiente, mas ele estava ali cuidando das suas ovelhinhas, e matando o leão, e matando ali o urso, e matando a si mesmo. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas é contra os espíritos e as potestades. Para mim essa palavra diz assim: Caio, a sua luta não é contra a Rainha quando a gente briga com os nossos colegas ou amigos. Essa luta é contra você mesmo, dia após dia, Paulinho, dia após dia, matando um leão, dia após dia. O Senhor coloca muitos leões para que a gente mate escondido, onde ninguém vê, onde ninguém enxerga. Numa noite onde você está sozinho com o seu celular no banheiro e você diz: não, hoje não. Matei um leão. No outro dia matei um urso. No outro dia consegui matar o meu eu. No outro dia matei o meu medo da ansiedade do futuro. O que será de mim agora? Eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, os meus filhos vão ficar velhos, eu vou embora. Ou eu não tenho filhos. O Senhor é o dono de todas as coisas. E assim como Ele tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, Ele fará isso conosco. É só estar debaixo da nuvem de glória. Quem está comigo aí? Glória a Deus. O pastor Maninho ministrou com a gente um grupo, sobre Marta e Maria. Pastor, eu sou muito Marta, cara.
Mas tenho aprendido a ser Maria. Tenho aprendido. Eu gosto de fazer, sabe? Se Jesus fosse em casa, cara, eu ia fazer lá um negócio pra ele. Ia conquistar ele pela barriga. Não que eu cozinhe tão bem quanto a Rainha, mas eu ia querer fazer, sabe? E aí Jesus fala assim: Caio, existe uma boa parte. Existe uma boa parte para ser escolhida. E é essa a nossa luta diária, meus irmãos. Eu sei que muitos aqui, a maioria trabalha no dia a dia, tem a correria, tem que dar conta de filho, tem que dar conta de roupa do marido, tem que lavar o quintal, é correria mesmo. E essa desculpa é excelente para você não estar aos pés de Jesus. Mas existe um momento no nosso dia, que é um momento que alimenta a nossa alma. Sabe, a gente acorda desesperado para tomar café da manhã, né? Nossa, preciso comer pão, preciso tomar leite, copão de Toddy, né, Fer? Copão de Toddy. Um copão desse tamanho de Toddy, 3 colheres. Tô liberto disso, gente. A gente acorda desesperado para matar a nossa fome, mas a gente esquece de ler a palavra do Senhor. É fácil, irmãos. É fácil. Faz como o pastor Nelson disse aqui. Ana foi lá aos pés do profeta e começou a orar. E o que ela fez? Ela derramou a alma dela ali diante do profeta. E o profeta disse: para de beber, minha filha, né? Chega de droga, né? Ela falou: não é isso, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Sabe, a gente tem a mania de muitas vezes querer fazer uma estrutura de oração, né? Agora é o momento de perdão, agora é o momento do louvor, 3 louvores, depois dízimo. Tô brincando, o culto é isso. Mas o seu momento com o Senhor é um momento de adorar o Senhor. Às vezes você não sabe o que falar mesmo, sabe? Poxa, mas como que é, Caio, orar? Não sei. Eu fecho a porta do quarto, sento no chão e falo: Deus, o que o Senhor quer ouvir de mim? O que o Senhor quer falar para mim? O Senhor está falando, irmãos. Deus está falando aos seus profetas. Onde está o remanescente do Senhor? Onde está o povo que corresponderá ao chamado de Deus? Nós estamos tão preocupados com as nossas mesquinhez, porque o irmão não me cumprimentou, porque eu não fui chamado para o culto, para dar palavra, porque eu não fui chamado para o louvor. Meus irmãos, isso é muito pequeno, porque tal pessoa tem mais talento que eu. O Senhor não está se preocupando com isso. O Senhor quer o nosso coração, sabe? Eu gosto muito quando Deus fala de coração. Se você olhar a Bíblia, tem muito coração na Bíblia. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Nas atividades, sabe, na hiperatividade. Qual a palavra que o pastor usou mesmo? Da atividade. Ativismo. Meus irmãos, Deus não precisa do nosso ativismo. Precisa não, Ele quer o nosso coração. Deus não precisa de nada das nossas coisas. Ele quer o nosso coração. É isso mesmo, o pastor André mandou para mim: somos Marta aqui no WhatsApp. Um beijão para você, pastor. Lucas 15, 12 e 24. Já estou caminhando para o final. É uma passagem bem conhecida, né? Mas eu não gosto muito de usar esse termo, filho pródigo, porque pródigo, ninguém sabe o que é pródigo. Vocês sabem o que é pródigo? Quem sabe o que é pródigo aqui? Alguém sabe? Sabe, pastor? Alguém sabe? Pródigo é aquele gastão, torrão. É aquele que não se importa com o dinheiro. Ele sai gastando com tudo, né? Isso é o significado de pródigo. Eu gosto do tema que fala assim, pastor: filho perdido. O filho perdido. Porque também depois eles falam sobre a dracma perdida e da ovelha perdida também, né? Mas eu quero ler com vocês essa passagem. Preste atenção comigo, meus irmãos. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e o menino começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com uns dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago
com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Desculpa, 21. Confundi aqui. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Sabe, irmãos, o Senhor já declarou através de profetas, dos pastores dessa casa, o chamado que nós temos, missionário. A gente não sabe para onde nós iremos, enfim, nós temos orado por isso. Mas eu quero dizer sobre a missão que o Senhor me deu, e é a mesma missão que Ele dá para você: declarar para as pessoas que existe um Pai. Você foi resgatado. Quando você conheceu Jesus e se voltou para o Senhor, assim como esse jovem, o Senhor resgatou você da morte, da lama. Eu não sei de onde você saiu, não sei de onde você está, mas o Senhor pagou um preço alto por você. O Senhor pagou um alto preço por você. Não despreze a presença do Senhor. Não despreze um jovem que está aqui dizendo a palavra de Deus para você. Talvez você seja mais velho que eu, talvez você já viveu muito mais coisas, mas o Senhor me escolheu para estar aqui nessa noite falando para você. Talvez você esteja nessa igreja, trabalhando, fazendo atividades, mas você ainda não conheceu o Senhor. Você ainda não quis voltar para os atos de Deus. Meus irmãos, se reconcilie com o Pai. Esse é o chamado que eu tenho para dizer: ei, existe um Pai. Você não é órfão. Você não é órfão, existe um Pai. Porque existem muitos filhos que não conheceram o Pai. Muitas pessoas nasceram sem pai. Muitas pessoas. E esse é o tema da nossa vida, minha e da Raina, né? Paternidade e identidade. E muitas pessoas nasceram sem pai e falam assim: eu não quero saber do meu pai nunca ligou para mim, eu não me importo com isso. Mas lá no fundo essa pessoa fala: eu quero conhecer meu pai. Eu quero conhecer meu pai. E é isso que as pessoas aí fora estão pensando, irmãos. Elas anseiam por algo, elas não sabem o que é, mas o coração delas clama: eu quero um pai. Eu quero conhecer um pai. Onde estão aqueles que irão dizer: você tem um pai? Você é meu irmão. Mas nós escolhemos as pessoas, né? Se a pessoa é talentosa, eu falo: esse é meu irmão, esse eu tenho pai. Mas aqueles que estão lá fora, os mendigos, as travestis, esses não são os nossos irmãos. Essa palavra é para mim, irmãos. Essa palavra é para mim. Para finalizar, eu quero contar um testemunho rápido de uma pregadora que eu gosto bastante, que é meio louca. Eu assisti esses dias, inclusive eu passei para o Mateus a pregação. A Heidi Baker, quem conhece aqui a Heidi Baker? Ela é muito doida. Ela é uma missionária que tem organizações aí mundo afora, uma muito forte em Moçambique, na África, e cuida de órfãos, de viúvas. E ela estava dando um testemunho que ela foi pregar num lugar, e aí ela... Deixa eu ver uma aguinha aqui que está secando a boca. Ela disse que ela ia pregar, que eles estavam no movimento de oração. E aí veio uma irmã. Ela é muito poderosa, irmãos. O Senhor usa ela de forma tremenda em profecias, em missões. E ela é muito humilde também. E chegou uma irmã para ela numa reunião de oração e disse assim para ela. Ela estava deitada orando, e a irmã chegou para ela e falou assim: olha, você precisa se arrepender, você precisa liberar perdão.
E ela é uma pastora, né? Ela falou: nossa, eu preciso liberar perdão, né, Senhor? Sonda meu coração, né? Para quem eu preciso liberar perdão? Já liberei perdão para minha mãe, para o meu pai, para o meu esposo, para todos. E para contextualizar, existe uma gangue no Moçambique chamada Al-Shabaab. Essa gangue, ela persegue os cristãos, né? Eles são muçulmanos, usam da religião para perseguir os cristãos e são contra o governo. Eles matam todo mundo, destroem igrejas. E aí o Senhor falou para ela: você precisa liberar perdão para o Al-Shabaab, que são os terroristas. Você precisa liberar perdão para o Al-Shabaab. E ela disse: não, para o Al-Shabaab não. Eles mataram os nossos filhos, eles queimaram nossas igrejas, eles queimaram os pães que nós assamos para dar para as famílias. Eu não vou perdoar o Al-Shabaab. E aí o Senhor falou: você vai perdoar o Al-Shabaab, porque eles são meus filhos. Porque você vai revelar o amor deles através dos seus pães que você vai fazer. Que loucura, irmãos. A palavra do Senhor diz que as coisas de Deus são loucura para as coisas desse mundo. Ele confunde as coisas sábias com as nossas coisas, as coisas do Senhor. E que privilégio poder dizer as nossas coisas, porque nós fazemos parte do reino. E nós somos chamados para sermos filhos e filhas do Senhor. O ministério de louvor pode subir. Sabe, meus irmãos, é tempo de assumir o seu lugar de filho. É tempo de assumir o seu lugar na mesa do Pai. O Senhor está chamando os seus filhos e filhas para tomar lugar à mesa. Sabe quando o dia a dia nos assola e ele vem como uma grande bola de neve e vem destruir a nossa vida? Meus irmãos, isso vai acontecer dia após dia conosco. Mas o Senhor nos chama para os pés de Jesus. Ele nos chama para os pés. Preste atenção nessa palavra, meus irmãos. O lugar que mais importa no nosso dia não é quando nós acordamos. O lugar que mais importa no nosso dia não é quando nós vamos trabalhar, quando nós preparamos o almoço para nossa esposa, ou quando nós vamos no mercado e compramos do melhor arroz, ou compramos do melhor óleo. Olha, eu sou um excelente pai. Olha o meu celeiro lá, meu armário está cheio. Não, meus irmãos, seus filhos precisam de mais. Onde estão os pais aqui, as mães? Onde estão os irmãos aqui? Onde estão os filhos do nosso Deus? A palavra do Senhor diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando ele fala natureza, meus irmãos, não é a arvorinha não, tá? Não é a plantinha que precisa da água ali, não são os animais apenas. Nós fazemos parte da natureza. Aqueles que estão lá fora fazem parte da natureza, e eles anseiam para que você faça uma oração por eles. Sabe aquele crente 007? Aliás, não tem crente 007, todo mundo sabe que você é crente, mas você não se posiciona. Ah, meus irmãos, é muito fácil fazer isso aqui na igreja, levantar as mãos, adorar o Senhor. O Senhor está chamando você, filho, para fazer isso no seu local de trabalho. O Senhor está chamando você para fazer isso na sua casa. Poxa, mas eu tenho vergonha. Não importa, faça com vergonha mesmo. Ah, Senhor, faz aqui no teu meio, Senhor, filhos e filhas reconectados com o Pai, que assumem o seu lugar, Senhor. Ah, Jesus, quantos chamados apagados, esquecidos por eles, mas o Senhor manda dizer nessa noite: existem, Senhor, existem sim pessoas que vão reacender a chama desse chamado nessa noite. Pais e filhos, irmãos e irmãs, nós precisamos de Ti, Jesus. Coloca-nos aos Seus pés nessa noite. Abaixe sua cabeça nesse momento. O Senhor quer derramar uma unção aqui de pais e filhos.